Cheguei a Jerusalém, onde estivera 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse um animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei e entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabia os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus e nem aos sacerdotes, e nem aos nobres, nem aos magistrados, e nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do Senhor meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos, nos edifiquemos e fortaleceremos as mãos para a boa obra. Porém Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo do Amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram. E disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é que nos dará bom êxito. E nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Oremos. Querido Pai, eu te louvo pela sua palavra, nos dê a oportunidade de aprendermos nessa noite mais de ti, Pai. Esse é o nosso pedido. Amém. Pessoal, antes de tudo, eu queria falar como minha vida mudou. Que lâmpada maravilhosa em cima de mim. Muito boa. Olha isso daqui. Eu estou lendo de uma tranquilidade. Obrigado quem fez isso pela igreja. E foi de grande valia. Acho que vocês não sabiam, mas não tinha essa lâmpada aqui. E está muito boa. Mas o título da nossa mensagem, da nossa série de mensagens é Adoração Restaurada. Mas o dessa noite o título é: para usufruir, você deve construir. Para usufruir, nós devemos construir. Porque nós estamos num tempo que nós queremos usufruir, mas nós não queremos nos dispor para construir. Esse é um tempo muito estranho que nós estamos vendo e percebemos que isso está acontecendo. Tempos de pregações que você pode ter alguma coisa. E muitas vezes sem construir nada. Você pode ter uma família abençoada, você pode ter uma cura, você pode ter bens, prosperidade, mas pregações, encorajamentos que levam a você receber isso de alguma forma, se você se dispor a ir a algum lugar, se você se dispor a permitir que alguém coloque a mão na sua cabeça, ou se dispor para aplicar alguns princípios e você viver aqueles princípios para você receber algo, mas sem construir algo. E nós estamos nessa geração, uma geração imediatista, uma geração que quer tudo para ontem. Os jovens, eles querem ter o poder de mudar o mundo, ter essa ânsia de mudar o mundo, mas com a preguiça de não arrumar a cama que dormiram à noite. Então nós temos essa dificuldade nesse mundo de mostrarmos que para nós termos alguma coisa, nós devemos construir, e Deus gosta disso. Deus, ele é justo, Deus, ele é meritocrata. No tanto, ele fala: quem não trabalha, que não coma, através da boca de Paulo. Lembra disso? Ele fala: vocês trabalhem. E ele fala: nós mesmos, nós evitamos trazer um jugo para vocês.
Vocês fizeram bem em mandar os donativos para a gente, mas não porque nós recebemos, mas porque isso, Deus gosta disso. Mas nós evitamos pedir as coisas, Paulo diz, para não ser um jugo. E que vocês sejam assim também, entre vocês. Que vocês, quem não trabalha, que não coma. E Deus fala disso daí, Deus fala dos galardões. A gente não sabe muito bem, eu não vou ter inveja, eu não vou ter um receio, eu não vou ter uma raiva dos galardões, porque esse sentimento não vai ter no céu, porque esses sentimentos ruins vão sair do coração do homem, mas a Bíblia diz de galardões, que você receberá galardões pelas suas construções, porque Deus gosta disso. Deus gosta de que você tenha uma disposição para construir algo, e não somente usufruir de algo. E nós estamos num tempo, até por conta do tempo de engano que nós estamos, um tempo dos falsos profetas, um tempo do espírito do anticristo, que ele leva tudo para as coisas, e que você deve viver para as coisas, e que se você entregar algo, você vai receber outro algo em troca, em bens materiais. Nós estamos acostumados em ter alguma coisa, em querer ter alguma coisa, e nós estamos acostumados em acreditar que nós devemos ter alguma coisa. Nós devemos ter uma cura, nós devemos ter um carro, nós devemos ter uma bênção, nós devemos ter prosperidade, dinheiro. Mas nós não estamos dispostos, muitas vezes, a construir algo na perspectiva de Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Às vezes nós queremos que os nossos filhos sejam prósperos, nós queremos que os nossos filhos sejam felizes. Mas nós não estamos dispostos, muitas vezes, a investir na vida dele. Nós queremos filhos que tenham bons casamentos, tenham bons relacionamentos, se deem bem na vida, mas nós não nos dispomos, muitas vezes, em falar o evangelho para ele. Nós não nos dispomos em construir a vida espiritual dele, em sentar, em conversar, em disciplinar. E muitas vezes o que a gente faz é irritar os nossos filhos por falta de disciplina. A Bíblia diz que isso irrita a criança. Você não disciplinar, você não educá-lo, e você não conversá-lo, e você mostrar para ele que ele está errado. Por falta, talvez, de não querer uma ofensa, não querer um choro da criança, não querer um problema momentâneo, a gente negligencia a educação, muitas vezes, dos nossos filhos. Nós queremos os filhos prósperos, felizes, mas nós não trazemos nossos filhos para o sebaque, muitas vezes. Nós queremos uma família feliz, nós queremos um casamento feliz, próspero, mas eu não me sujeito a ser uma esposa submissa. E eu não me sujeito, muitas vezes, a ser um marido líder, que vou construir uma liderança perante a minha família, uma liderança espiritual perante a minha família, e muitas vezes eu quero que o meu casamento dê certo, mas eu não quero construir uma liderança e ajudar a minha família através da minha liderança que Deus colocou somente para você, homem. A responsabilidade do homem, assim como ele diz: o que foi que você fez, Adão? Ele não fala para Eva: maldito é a terra por sua causa. E nós queremos às vezes que as nossas esposas estejam bem, que as nossas esposas estejam felizes, que as nossas esposas respondam bem, que elas nos respeitam, mas nós não estamos dispostos a pagar o preço de ser um líder espiritual para a nossa família. E realmente puxar a nossa família para orar, puxar a nossa família para ir para a igreja, puxar a nossa família para glorificar a Deus, e muitas vezes corrigir a nossa família e falar: que negócio é esse? O que você quer usufruir sem construir? E nós devemos encorajar a nossa família também a construir também. E muitas vezes a custa de uma esposa ficar chateada, de um filho ficar chateado, mas nós, como homens, sermos líderes em trazer também as pessoas à sã consciência de Jesus Cristo. E esse papel muitas vezes vai ser do homem, e dar uma chacoalhada na família e falar: para onde vocês estão indo? Às vezes essa visão Deus só dá para o homem. Às vezes a mulher não está nem vendo, porque ela está indo longe, porque Deus dá essa responsabilidade para o homem. E muitas vezes nós queremos casamentos felizes, nós queremos maridos românticos, nós queremos maridos carinhosos, mas nós não nos sujeitamos, agora não nós, mas
as mulheres não se sujeitam a serem mulheres submissas. Muitas vezes passam anos, dias, sem agradecer o marido por ter chegado em casa às 6 horas da tarde e falar obrigado por você ter trabalhado o dia inteiro. Muitas vezes não tem essa honra, não tem essa submissão, não tem esse respeito. E nós queremos usufruir de coisas boas, mas nós não nos sujeitamos em construir coisas boas. É importante que nós entendamos que nós estamos aqui para construir. E muitas vezes nós queremos uma igreja forte, nós queremos uma igreja próspera, nós queremos uma igreja alegre, nós queremos uma igreja feliz, madura, mas muitas vezes nós não estamos dispostos a construir uma igreja. E nós precisamos ter um coração disposto a construir. Às vezes nós queremos coisas prontas. Às vezes nós queremos pegar uma igreja pronta, um som pronto, uma marca boa de som bem instalado, um telão bem instalado e ajustado, uma iluminação legal, com ar-condicionado, às vezes com pastores bem eloquentes, pastores estudados. Nós queremos já igrejas prontas, que tenham lideranças formadas, que tenham os ministérios formados, que já tenham uma estrutura formada para os nossos filhos, para os casais, que tenham uma boa estrutura para a minha família, para eu ser recebido. Mas muitas vezes nós não estamos dispostos a construir essa igreja. Às vezes é mais fácil a gente ir para um lugar que já está pronto. Às vezes é mais fácil a gente reclamar o que não está pronto, ao invés de nós termos a disposição de construir. E que Deus gosta é disso. Deus às vezes permite a destruição para ver a disposição da reconstrução. E nós precisamos ter um coração disposto a reconstruir. Nós precisamos estar disposto a sempre reconstruir. Às vezes a gente tem que estar disposto a reconstruir o nosso ânimo. Às vezes a gente tem que reconstruir o nosso relacionamento com Deus. Às vezes é o meu relacionamento com Deus que eu preciso primeiramente estar disposto a reconstruir. Nós somos chamados à reconstrução a todo momento. E é isso que está acontecendo nesse texto que a gente acabou de ler de Neemias. No versículo 11 ele diz assim: cheguei a Jerusalém, onde estivera 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me puseram no coração para eu fazer em Jerusalém. E primeiro de tudo a gente entender que a gente não deve declarar as nossas vontades. Nós devemos declarar as vontades de Deus. O que está acontecendo aqui, que nós acabamos de ler, é que após Neemias saber o que estava acontecendo sobre os muros isolados de Jerusalém, ele se levanta, mediante ao que Deus colocou no coração dele, e ele vê que a permissão que o rei deu para ele, conforme nós estudamos, era uma permissão extremamente incabível no momento, e ele entende que se o rei Artaxerxes liberou ele para ele fazer isso poderia ser pela mão de Deus, porque foi uma coisa fora do normal, e ele entende que a boa mão de Deus estava com ele nesse projeto de reconstrução. E o que ele pega é alguns poucos homens para ir com ele a Jerusalém. E às vezes a melhor forma para a gente reconstruir é com poucas pessoas. Porque nós temos muitas pessoas dispostas a reconstruir, mas sem ter um gabarito para reconstruir. Muitas vezes as críticas que nós recebemos, e muitas vezes a crítica que você recebe, é de pessoas que não têm capacidade de fazer o que você faz. Que não têm capacidade, ou entendimento, ou maturidade para te dar um conselho muitas vezes. E muitas vezes as críticas, e muitas vezes a reclamação vem de quem justamente não está com a mão no arado. Muitas vezes as reclamações, as ofensas, vêm de quem menos está querendo trabalhar. E Neemias ele faz isso sabiamente. Ele pega algumas pessoas para levar essa visão para essas pessoas. E as maiores revoluções que houve na história da humanidade, pode pesquisar qualquer revolução. As boas e as ruins. Começou num grupo de pessoas
num pequeno grupo de pessoas. E se número de pessoas fosse sinônimo de sucesso, o projeto de Jesus estava arruinado. O projeto da missão de Jesus foi um fracasso, se nós fôssemos analisar pela ótica de números. Pois ele tinha 12 pessoas só, ainda perdeu um, pelo propósito, mas o que Jesus fez foi dar visão. Ele deu visão. Ele deu visão a Pedro, ele deu visão a Paulo, ele deu visão a João, ele deu visão a Felipe, no tanto que ele deu tanta visão para esse pessoal, que todos morreram, assassinados pelo Evangelho de Jesus. Todos se dispuseram. E um deles falou: não me crucifique igual Jesus, me crucifique de ponta cabeça, porque eu não sou digno de ser crucificado como o meu mestre. E todos, um transpassado a espada, outro com veneno, outro cortou a cabeça, outro crucificado, outro foi abandonado numa ilha até morrer, mas todos morreram. E eu acredito que Deus permite que todos fossem assassinados para mostrar para a gente o quanto aquele grupinho de pessoas tiveram uma visão. E a reconstrução está baseada não em números, em capacidade, mas a reconstrução de vidas, de igreja, de famílias, ela está baseada em visão. É como que você olha as coisas. É como que você percebe as coisas. É como você enxerga o futuro do seu filho nas perspectivas de Deus. É como que você olha o seu casamento na perspectiva de Deus. E é importante, assim como Neemias fala, então à noite me levantei e uns poucos homens comigo e não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. A Bíblia diz que ele não declara, a Bíblia diz que ele anda por Jerusalém, ele contempla os muros de Jerusalém, ele olha os muros de Jerusalém derrubados, as portas assoladas em fogo, e aí depois ele declara: vamos reconstruir os muros de Jerusalém. É importante que antes de você declarar qualquer coisa, de você falar qualquer coisa, e de você propor qualquer coisa, antes é importante que você assegure, e você analise, e você observa se você está contemplando as coisas aos olhos de Deus. Antes é importante que você faça uma autoanálise e você faça uma meditação e você ore para Deus se a sua visão está em consonância com Deus. Se a sua visão de projeto está junto com Deus. Se a sua visão para a família, se a sua visão de criação de filhos está junto com Deus. Se a sua visão de igreja está junto com Deus. Antes de nós declararmos algumas coisas. Muitas vezes nós declaramos o que nós queremos. Muitas vezes nós declaramos, nós falamos e nós debatemos o que nós queremos. Nós debatemos com os nossos familiares o que eu quero. Nós debatemos com os maridos o que as esposas querem muitas vezes. Os maridos debatem o que eles querem. Muitas vezes nós, entre irmãos, nós debatemos o que nós queremos. Mas antes de nós declararmos o que nós queremos, o que nós desejamos, nós precisamos primeiro contemplar aos olhos de Deus. Contemplar é uma palavra que tem um significado muito grande. É você olhar com admiração. E será que nós conseguiríamos ter a capacidade de chegar numa igreja destruída, chegar numa família destruída, chegar com filhos destruídos, e chegar numa cidade destruída, e nós temos uma capacidade e maturidade de olhar para uma porta destruída, olhar para o muro caído, e olhar para os ferrolhos caídos, para a cidade assolada, e ter a capacidade de você contemplar isso daí? Será que nós temos essa maturidade que Neemias teve de chegar num lugar e falar: que lugar? Mesmo pegando em fogo, que porta, que cidade. E muitas vezes a nossa visão,
ela tem que transcender a nossa visão. Porque Deus não vê como um homem, pois o homem vê a aparência. E o nosso desafio é chegarmos em meio às ruínas das famílias, às ruínas das igrejas e contemplar. Deus pode fazer uma grande coisa nessa família. Deus pode fazer uma grande coisa na vida dessa pessoa. Deus pode fazer uma grande coisa na sua vida. Basta você querer. Né, Adelson? Lembra que a gente falou? Como que Deus mudou a sua vida? A partir do momento que você decidiu se debruçar, e hoje eu encontro Adelson não deixa eu andar pela igreja, senão ele não me mostrar a Bíblia dele. Aqui, ó. Olha a minha Bíblia aqui, olha o que eu tenho aprendido. Isso daí é Deus mexendo. A gente vê. E muitas coisas, Carla, a Gigi, ela vai usufruir por conta desses 5 versículos que você decorou, que nunca mais vai ser da sua mente. E quem vai usufruir disso chama Giovana Rodrigues Roque. Ela que vai usufruir disso. E muitas vezes, quem é amaldiçoado pelas declarações das nossas má visões, não é nem a gente. São as pessoas que nós mais amamos, que estão próximas da gente. Muitas vezes quem vai sofrer de nós não termos uma visão segundo os olhos de Deus, vai direto no nosso filho. Nos nossos netos, que acabam sofrendo por uma falta de visão, de não olhar uma pessoa e entender que a minha esposa ela pode mudar e que somente Jesus pode mudar. E que eu vou orar para Deus mudar a minha esposa. Que eu vou orar para que ela ame a palavra. Que eu vou orar para que ela leia a Bíblia. Que eu vou orar para que ela tenha desejo de ir para a igreja. E muitas vezes nós devemos ter uma visão, olhar para o nosso marido e reclamar que meu marido não é nada, meu marido só faz isso, e olhar para uma perspectiva de Deus, olhar para a porta caída e falar: Jesus, somente o Senhor é capaz de fazer essa mudança e reconstruir uma vida espiritual, que eu não sou capaz. E muitas vezes nós declaramos o que nós queremos e o que nós não somos capazes de fazer. E nós declaramos que eu quero isso, que eu desejo isso, que a porta está caída, a porta está em fogo, o muro está assolado, e eu queria que fosse desse jeito, mas muitas vezes a gente não tem uma visão de perspectiva e falar: Deus, o Senhor é capaz de reconstruir essa vida. O Senhor, e não eu. E muitas vezes a gente tem que largar e falar: Deus, me dê essa visão. Só que a questão é que Deus já deu. Aí Ele fala para você, mulher, seja submissa. E Ele fala para você, marido, seja o líder. E nessa perspectiva nós devemos aprender a ter uma visão madura, de contemplar, assim como Jeremias diz. Ele fala 2 vezes, e eu estou passando para vocês, porque surge essa vontade de Jeremias, tanto no versículo 13, de noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém. E ele repete no versículo 15, subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros e voltei e entrei pela porta. Quem consegue contemplar uma cidade em ruínas? Quem tem capacidade, às vezes, num diagnóstico de câncer, numa morte, num problema, num marido agressivo, numa esposa rebelde, nos filhos rebeldes, contemplar e visualizar a reconstrução? Quem consegue fazer isso? A reconstrução, muitas vezes, ela começa numa mudança de perspectiva de visão. E muitas vezes a gente não consegue ter essa visão numa igreja atacada, numa vida atacada. E é importante, porque a reconstrução, ela começa com uma mudança de perspectiva de visão. É importante que a gente tenha essa perspectiva. Muitas vezes nós não queremos reconstruir os muros espirituais. Nós queremos reconstruir, muitas vezes, muros carnais. E por isso que a gente não reconstrói. Por isso que não há reconstrução. Porque o cara, ele deixa a corte, ele deixa a convivência do palácio real de Artaxerxes para montar num burrinho à noite para uma cidade desolada pegando fogo.
E muitas vezes a gente não tem essa disposição. A gente quer a reconstrução nossa. A gente quer a reconstrução carnal. O que eu posso ter? O que eu quero ter? Às vezes a gente não quer investir na educação dos nossos filhos porque eu quero ter alguma coisa. Às vezes eu não quero investir na vida do meu cônjuge porque eu quero ter uma coisa. Às vezes eu não quero investir na reconstrução da igreja porque eu quero ter alguma coisa. E às vezes isso não dá ânimo. Porque cadê o meu? Cadê eu? E às vezes a gente fica no marasmo. Não tem ninguém na igreja, não tem nem ar-condicionado aqui, não tem nem porcelanato, não tem nem bateria aqui, porque a sua visão está em você. Calor, meu Deus, ficar lá naquele calor. Eu não vou notar calor, porque às vezes a visão está na gente. E às vezes a gente não está disposto a reconstruir espiritualmente, e nós queremos reconstruir carnalmente. Mas estejam alertas e vigiam. Pois o diabo, inimigo de vocês, está ao derredor como um leão procurando a quem devorar. E nós devemos estar em alertas e vigia. Porque por mais que você venha se arrepender de você ter se deixado e não se vigiar, e por mais que você venha se arrepender por você ter negligenciado o leão te pegar, Deus vai te perdoar. Mas a marca do leão vai ficar. E é uma marca, é uma ferida profunda. Por mais que você se arrependa, as feridas vão ficar. E às vezes a minha preocupação, e às vezes o meu medo, não é as consequências. O meu medo, estão comigo aqui, gente? Às vezes o meu medo é que as pessoas, como é que as pessoas elas se deixam negligenciar para o leão pegar? É como se elas se tornam usáveis para o leão. E por mais que você se arrependa, às vezes a minha tristeza é que eu sei que algumas marcas vão ficar naquelas pessoas. E a gente precisa ter uma maturidade, de ter uma perspectiva e de falar, não, Leão, não vem estragar o projeto. Não vem estragar o projeto de visão. Porque às vezes você teve uma visão, às vezes você quer insistir, mas o que ele quer é tirar a sua visão. É a mesma coisa que ele fez com Eva. Ele quer tirar a visão de Eva. Você tem tudo, mas você não tem uma coisinha. E às vezes o que o diabo quer é justamente isso, destruir uma visão. Que você pode ter tudo, mas você pode perder tudo ao troco de querer fazer do seu jeito. Quando você decide fazer do seu jeito, você perde totalmente a visão. Quando uma igreja decide fazer do seu jeito, ela perde totalmente a visão. Quando o marido deseja fazer do seu jeito, quando uma mãe deseja fazer do seu jeito, ela perde totalmente a perspectiva de visão de Deus. Porque felizes são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos de quem odeia são enganosos. O diabo, olha para mim. O diabo, exatamente. Presta atenção. O diabo te odeia. Ele te odeia. O diabo, ele te odeia. E por isso são felizes as feridas feitas por aquele que ama. E muitas vezes um irmão chato, aquele irmão, vamos pro Sebac, vamos pro grupo de oração, mas que cara chato. Vem, é o cara que mais te ama. É o cara que mais deseja que você tenha uma perspectiva de visão, de construção conforme Deus. Aqui, eu amo meus pais, eu dou beijo nos meus pais, eu não canso de beijar os meus pais, de ter o máximo momento com eles, porque eu sou grato, porque me corrigiam, me disciplinavam. E é a melhor coisa que você pode fazer para o seu filho, você corrigir. Porque uma coisa que a Isis vai ser para você, Luana, é grata, se você corrigir ela. E uma coisa que ela vai jogar na sua cara, e o Estevão vai jogar na sua cara e na minha cara, e o seu neto vai jogar nas suas caras, e os seus filhos, é se você não corrigiu. Porque felizes são as feridas feitas por aquele que ama, mas os beijos enganosos
mas os beijos de quem odeia são enganosos. E muitas vezes a proposta do diabo não é uma proposta escancarada. Vai, Cacá, tira a sua visão. O Cacá o Carlos está na visão dele, na perspectiva dele, e o diabo não vai vir te dar escancaradamente uma tentação para tirar uma visão sua, mas ele vem de uma forma sutil. Ele vem de uma forma que ele te levanta o seu ego, ele te exalta, ele te elogia, ele te mostra os seus dons, ele mostra a sua capacidade, ele te levanta e te orgulha, e aí o orgulho precede a queda. Quando você está bem orgulhoso, quando vem uma palavra doce, já fica esperto. Ixi, aquela palavra, sabe aquele vendedor? Olha, uma coisa para te oferecer, você é tão importante para a gente, não sei o quê, quer te convencer de algo, e começa a te levantar. Mas, nossa, você é tão boa com isso, você é tão bom com isso, cara, eu te admiro tanto. Por que você já pensou em... Cuidado, porque a proposta do diabo, muitas vezes, ela não vai vir escancarada, mas ela vai vir sutil, porque os beijos de quem odeia são enganosos. E nós precisamos ter essa visão. No versículo 18 ele diz assim: e lhes declarei, como a boa mão de Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. E muitas vezes nós devemos contemplar e encorajar as pessoas a verem os projetos de Deus. O nosso papel como igreja é fazer que as pessoas também enxerguem os projetos de Deus assim como nós queremos enxergar. E nós não perdemos uma visão e ajudar as pessoas a verem as cidades destruídas com uma visão diferente. Ver uma igreja destruída com uma visão diferente, ver um casamento destruído, ver uma vida destruída, ver filhos muitas vezes longe de Jesus com uma visão diferente. E o nosso papel é ajudar essas pessoas. E muitas vezes, como eu disse, nós queremos um filho como eu quero um casamento como eu quero uma igreja como eu quero, mas a definição de visão é como Deus quer. Como Deus quer que eu crie o meu filho, como Deus quer que eu viva o meu casamento, como Deus quer que eu viva para a igreja de Jesus, que é dele. E o que ele espera de mim, e não o que eu espero da igreja. E nós precisamos, para reconstruir, mostrarmos essa visão para o irmão. Mostrarmos que nós precisamos reconstruir, estarmos dispostos a reconstruir, não conforme o que eu quero, mas conforme o que Deus quer. E nós podemos ter essa visão. Nós podemos trazer a mente de Deus para a nossa mente e entender o que Deus quer. Isso é completamente possível de fazer. Mas nós precisamos tomar algumas decisões para nós começarmos a enxergar as coisas como que Jesus enxerga. E isso está no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, e ele diz assim: deixe Neemias marcado, e se você quiser acompanhar comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 2, ele diz exatamente isso, como que você enxergar como Jesus enxerga. 1 Coríntios, capítulo 2. No versículo 16. Mas vamos ler a partir do versículo 11, só para a gente entrar no contexto da história. 1 Coríntios capítulo 2, comece e acompanhe comigo no versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas de homens, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conhecemos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas,
mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E Paulo, ele crava isso, que nós, porém, temos a mente de Cristo, baseado num contexto, que o povo de Corinto estava dividido, um povo que uns falavam que era de Paulo, outros eram de Apolo, outro era de Paulo, outros de Jesus Cristo. Ele fala, eu não batizei ninguém, a não ser alguns. E vocês querem dividir Jesus Cristo? E ele começa a falar justamente de uma visão que não é baseada em homens, mas é baseada no Espírito. Uma visão que é baseada não no que o homem é capaz de ter, mas uma visão que vem do Pai. E ele fala justamente antes de falar isso, que Deus escolhe os loucos para confundir os sábios, e escolhe os fracos para confundir os fortes. E ele vem construindo toda essa narrativa, toda essa ideia, para mostrar para o povo de Corinto que nós precisamos ter uma perspectiva aos olhos espirituais, e não aos olhos carnais. Assim como que ele diz, disso também falamos que não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. E foi o encorajamento que o próprio Neemias nos deu essa noite. Que nós precisamos, antes de declarar alguma coisa que nós queremos, é conferir se isso está sendo espiritual ou não carnal. E nós precisamos constantemente conferir como que está a criação dos meus filhos, como que está o meu relacionamento conjugal, como que está o meu relacionamento com a igreja. Eu preciso conferir. Examine-se o homem a si mesmo. Ele está espiritual ou ele está carnal? É importante que nós possamos conferir a todo momento que as nossas decisões ela provém do Espírito ou se ela provém da carne. Isso é uma decisão que Paulo nos encoraja a fazer. E se nós tivermos uma conferência e ela for espiritual, nós teremos, consequentemente, a visão de Jesus Cristo, que não é baseado na visão do homem, em aparência. Pois Deus não vê como o homem vê. Pois o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E para você que está sentado nessa noite, ter uma visão de Jesus espiritual, sabe o que você precisa fazer? Diferente de algum profeta pôr a mão na sua cabeça e declarar o que ele tem para você, ou diferente de você ir para um lugar já pronto, ou diferente de você querer que seu filho seja próspero, ou querer que a sua mulher te respeite, ou querer que o seu marido te ame, sabe o que você precisa fazer para reconstruir relacionamentos e para reconstruir uma igreja e ter uma perspectiva de visão aos olhos de Deus? Você sabe o que você tem que fazer? Você precisa investir no Espírito. E para investir no Espírito, você precisa ler a Bíblia. Assim como diz em Gálatas 5,18, como a Clarice leu hoje de manhã. Gálatas 5,18 diz assim. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É o que Paulo diz em Efésios. Não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas vos enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando louvores de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Aí você fala para mim, mas aonde que ele fala que para encher do Espírito tem que ler a Bíblia? Ele fala, enchei-vos do Espírito, louvando com cânticos e louvores. Cadê ler a Bíblia? Aí ele fala em Colossenses, a mesma coisa, 3,16. Aí você vai um pouquinho para frente, umas 5, 6 folhas, em Colossenses 3,16, Paulo fala a mesma coisa, Samuel. Agora, ele coloca como que você tem que fazer isso. Ele fala, em Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aí ele fala, instruindo-vos, aconselhando-vos mutuamente com toda sabedoria, louvando com salmos e hínicos e cânticos espirituais. Lembra que ele acabou de falar isso? Enchei-vos do Espírito, louvando com hinos e cânticos espirituais? Enchei-vos do Espírito. Aqui ele fala o que é de fato encher do Espírito. Encher do Espírito, habite ricamente a palavra de Deus em vós.
entoando com cânticos e hinos em ações de graças. E aí sabe o que ele fala em Efésios, depois de ele falar isso? Sabe o que ele fala? Pode ver na sua Bíblia, que ele fala em Efésios 5,18 depois de ele falar, enchendo-os do Espírito, com hinos, cânticos, sabe o que ele fala, Sassá? Ele fala, marido, ama sua esposa. Mulher, seja submissa ao seu marido. Filhos, obedeçam aos seus pais. Patrões, trate bem os seus funcionários. E funcionários, honre seus patrões. E você sabe o que ele fala em Colossenses 3,16? Depois ele fala isso, habite ricamente a palavra de Deus em vós. Ele fala a mesma coisa. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Homem, ame as suas esposas. Filho, obedeça aos seus pais. Para você ter uma perspectiva de Deus, de reconstrução de Deus em todas as áreas da sua vida, não tem como ser feito a não ser você ler a Bíblia. Não tem como. Não tem como. Deus, ele espera que habite ricamente a palavra de Deus em vós, para você reconstruir e você começar a ter uma visão da sua família, dos seus filhos e da sua igreja, como Deus vê, como Jesus vê e como Ele quer que você veja. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa decorar o versículo amanhã cedo e ler a Bíblia amanhã. E na terça você precisa decorar o versículo de novo, porque habite ricamente a palavra de Deus em vós. Você precisa. É uma questão de sobrevivência. Senão, os seus olhos, sabe o que eles vão fazer? Eles vão descer imediatamente numa visão carnal. É naturalmente uma igreja que não lê a Bíblia, uma família que não lê a Bíblia, ela vive numa visão carnal. E muitas vezes não tem disposição para reconstruir, porque não tem capacidade de enxergar e contemplar um resultado que Deus é capaz de fazer. E muitas vezes é mais fácil usufruir do que reconstruir. Para você começar a ter uma visão e começar a contemplar as coisas de uma forma diferente, como Jesus vê, e não como você vê 2, 3 metros, você precisa começar a amar mais a Bíblia. Eu não estou falando de tempo de igreja. Não é isso. Lembra, Delcio? Quanto tempo? Eu não estou falando de tempo de igreja. Eu estou falando de você. Presta atenção, gente. Eu não estou falando de tempo de igreja. Estou falando... Gente, comigo aqui. Todo mundo comigo. Eu estou falando de relacionamento com Deus. Amém? Vamos orar. Querido Deus, eu te louvo e te agradeço pela sua palavra. Eu te peço que o Senhor nos dê uma disposição para que possamos ter uma visão conforme o Senhor tem, Pai. Traga essa disposição para a nossa igreja. Traga essa disposição para os nossos corações, Senhor. Para que nós possamos ter uma vontade de construir, não somente usufruir, Pai, mediante os seus projetos e não os nossos. Que assim seja feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que assim seja na vida de vocês. Decorem os versículos. Leem a Bíblia. Que isso mudará a sua vida. Amém? Que a graça